Olá, olá pessoal, estamos de volta. Memória Capixaba no ar aqui. Eu sou Fábio Pirajá. Você acompanha as nossas pesquisas sobre história do Espírito Santo, desde o descobrimento do Brasil, grandes navegações, até os dias atuais, né? No Facebook, no YouTube e em todas as outras plataformas. A gente está no TikTok, estamos também no Instagram, no Odyssey, no BitChute, no Twitter, né, todas as plataformas, né, no Rumble, no Locals, todas as plataformas digitais. Agora eu vou trazer aqui para a gente dar uma olhada na primeira escalada da Pedra do Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim, que aconteceu em 1947, pelo menos a primeira que foi mapeada, né, de forma séria, que é claro que pessoas antes subiram essa pedra, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Uma das montanhas mais incríveis do Brasil, né? Que foi escalada em 1947, segundo relatos, né? Eu nunca acredito muito nessas histórias. Assim. Quando o cara fala que foi o primeiro, eu duvido muito, né? Não acredito que indígenas, moradores originais daquela região já não tivessem subido ali antes. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui num texto do Centro Excursionista do Rio de Janeiro, CERJ, que já era um grupo de escaladores e excursionistas, gente que fazia trilha, né, no Rio de Janeiro já desde a época do Império Brasileiro, que já se faz esse tipo de coisa, antes por uma questão de sobrevivência. E depois Dom Pedro II, por exemplo, era por uma questão de ser ele um cientista, um naturalista, então se embrenhava no meio das matas e para caçar e para coletar borboletas e beija-flores, etc. Então, fazer a descoberta de novas plantas e ervas e raízes medicinais, etc. Né? Dom Pedro II, especialmente, era afeito a esse tipo de ciência, curioso que era, né? Dom Pedro I não, o pai dele já era afeito a as outras aventuras que a gente sabe bem, né? Então, há 70 anos, segundo a matéria, em 1947, acontecia em Cachoeiro de Itapemirim um feito que até então era considerado impossível. Está aqui, nesse mapa a gente vê 540 metros de altura mapeados nos anos 40, né? 6 alpinistas cariocas e o cachoeirense Amâncio Silva conseguiram alcançar pela primeira vez o topo do Itabira, principal cartão postal do município, após 19 dias de escalada, gente. Então, aqui está o gráfico da escalada, está bem mapeadinho aqui. É um pico muito alto, gente, e ele também é muito íngreme, né? A primeira vez que o pico do Itabira foi alcançado em 47 se tornou um fato histórico, saiu em todos os jornais do Brasil, do mundo também, né? Porque nessa época, gente, o Brasil ele era ainda muito selvagem. Então, a escalada do Everest se deu no período posterior, então as pessoas estavam sempre em busca desses desafios, né? Que o ser humano sempre foi afeito a esse tipo de busca, de ser o primeiro, de colocar o nome num livro de história e tudo, né? E isso aconteceu em Cachoeiro em 1947. Eles foram recebidos como heróis em Cachoeiro, né? Depois desses quase 20 dias de escalada, subida e descida. Na ocasião, a pedra era considerada a mais difícil escalada do Brasil. E cada relato dos alpinistas que enfrentaram essas dificuldades, escaladores foram surpreendidos por um incêndio no meio da escalada enquanto tentavam alcançar o topo. O calor intenso, cachoeiro, né? Um calor terrível, pedras se soltavam da parede, atingindo os escaladores. Um deles ficou cego, né? Aconteceram vários percalços, né? Nessa escalada do Itabira. E tem muitas fotografias, tá, gente? Aqui a gente consegue ver. O Itabira realmente é uma pedra difícil mesmo, né? É um pico íngreme, né? Nesse formato de cone, é realmente
uma escalada dificílima mesmo, heróica mesmo, né? A conquista de 47 contou com 6 escaladores que estavam liderados na época pelo experiente alpinista Silvio Mendes. Chegaram a Cachoeiro pelo trem da Leopoldina. E o chefe dos escoteiros e alpinista na época, em Cachoeiro, era Márcio do Nascimento Santana. Deixa eu ver. A equipe pediu apoio do prefeito, que os atendeu, mas pediu que o Amâncio Silva, cachoeirense, também estivesse no grupo. Eles alcançaram o pé da montanha com uma caminhonete tracionada e também com mulas, e ao término da escalada, a conquista foi comemorada com fogos de artifício lançados do cume, e na cidade o som das sirenes também foi ouvido para a sirene das fábricas, é muito comum. A sirene de fábrica tocava 7 da manhã no início do turno, meio-dia no almoço e 18 horas na saída, ou 17 horas na saída. É muito comum. Lá no Colégio Salesiano, nos anos 70, a gente ouvia no Café Glória a sirene tocar na entrada, no almoço e na saída. Quando os 7 alpinistas desceram a montanha, foram conduzidos como heróis em carreata até o centro de Cachoeiro de Itapemirim. Um marco do início da escalada capixaba foi a conquista do Pico da Bandeira, em Tupi-Guarani, Pedra Empinada, que aconteceu em 1947. Foram inúmeras tentativas e várias semanas até atingir o cume. A via Silvio Mendes tem 550 metros de extensão e é considerada uma das mais difíceis do Brasil. Aí nós temos aqui um relato interessante aqui desse site, que é o blog do Bugim.com. É um blog que conta dessa escalada, né? A montanha voltaria a receber uma nova via em 1960, desta vez por um grupo formado pelos escaladores do Clube Excursionista Carioca, o SEC, CEC, na figura do lendário Patrick White, Gilberto Neves Pimentel e Mauro Vilela de Andrade. Foi uma via inovadora na qual houve utilização de pitons pela primeira vez no país, assim como ao longo dos seus 320 metros, apenas 8 proteções fixas foram colocadas, tornando-a uma escalada limpa e comprometida. Você fura a pedra, coloca aqueles ferros ali, aquele aço, né, dentro da pedra, você pode amarrar e conseguir subir. Foi nomeada de Chaminé Cachoeiro. Esta é uma via, a via foi chamada de Chaminé Cachoeiro, bastante desafiadora e que até hoje, assim como a sua precursora, a via de 550 metros chamada Silvio Mendes, né, continua sendo uma das escaladas mais difíceis do Brasil. E olha só que foto linda, gente, lá de cima. Realmente é muito alto, gente. São quase 600 metros de altura, né? E é uma escalada realmente desafiadora, né? E isso foi feito, segundo relatos, pela primeira vez em 1947. Está aí o Pico do Itabira na revista O Malho, de 1946, um ano antes da escalada monumental, né? E está aí o conquistador do Pico do Itabira, não acredita nas façanhas dos excursionistas de Ramos. Aí depois houve várias tentativas, gente que falou que escalou, mas não escalou, não tinha foto, não tinha nenhuma prova, nenhuma comprovação. Aí ficaram brigando lá nos jornais do Rio de Janeiro, quem subiu, quem não subiu. Conquistado há 10 anos o Itabira. Sábado passado, com um coquetel à imprensa, as entidades esportivas, foi empossada a nova diretoria do Conselho Fiscal do Clube Excursionista do Rio de Janeiro. Na ocasião foram homenageados os lagartixas, assim eram chamados esses excursionistas, né, que atingiram pela primeira vez o Pico do Itabira em Cachoeiro de Itapemirim em 1947. Essa matéria é de 1957, 10 anos depois, né? Júlio Maria Veiga, Sidneides Viana Barreto, Reinaldo Benken, Reinaldo Santos, Silvio Joaquim Mendes e Índio do Brasil Luz são os excursionistas, né? E foram homenageados no Clube de Excursionistas do Rio de Janeiro.
Está aí escalado o Pico do Itabira, está em todos os jornais da época, gente, porque realmente foi uma façanha incrível, né? E você encontra todas essas matérias no site da Biblioteca Nacional, está nos jornais principais do Rio, de São Paulo, de todo lugar do Brasil, e espetacularmente relatados com fotografias e tudo nas revistas O Cruzeiro, na revista Manchete, né, que eram revistas importantes da época. Então é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Por favor, deixa um like, se inscreve no canal, não custa nada, né? Você ajuda a gente. Se puder ajudar de outra forma também, é só entrar em contato comigo aqui no edifício da AMES, sala 1215, no centro, aqui no Porto de Vitória. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.